Zagueiro do Sassuolo, emprestado ao São Paulo, na mira do Fogão. Álvaro Montoro é anunciado. Arthur Cabral, do Benfica, está na mira. E atacante argentino da Inter de Milão interessa ao Fogão. Isso e muito mais agora. A janela abriu e vamos comentar sobre tudo isso. Mas antes tem react do SBT Esportes Rio, F-Show da ESPN, tem Nicola, tem o Redação Sport TV e muito mais. Antes de começar, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. E principalmente, se você curte esse conteúdo, aqui embaixo se inscreva urgentemente no nosso canal Reserva. Esse canal está a um strike de sumir para sempre. Mais um strike até o dia 22 de junho e nós perdemos o canal. Depois disso, estamos mais de boa. Um strike vence, ficamos só com um em vez de dois, né? Com 3 a gente perde o canal. Então se inscreva lá, porque se aqui o canal sumir, o canal 2.0 será o nosso canal oficial para manter esse vínculo com vocês. Então, dá essa moral, por favor, se inscreva no canal Reserva, tá? Vamos partir para o conteúdo e depois a gente conversa. Liga, normalmente os times equatorianos têm cara rápido pelos pontos. O atual time de liga não tem, né? Mas se reforçando, trazendo um pouco de velocidade, especialmente com altitude. Exatamente. Então pode ser interessante. A Liga de Quito, a LDU, curiosamente vai reencontrar o Botafogo pelo terceiro ano seguido, né? O Botafogo enfrentou a LDU na Sul-Americana, na fase de grupos de 2023, foram 2 empates em 0-0. Na estreia do Arthur Jorge, na fase de grupos da Libertadores, o Botafogo perde de 1-0 em Quito, né? Um gol que começa numa falha de lateral. E depois o Botafogo confirma a classificação agora. Agora não, perdão. A classificação do ano passado no Newton Santos contra a própria LDU. Mas todo o desenho, inclusive do que a gente viu nos jogos contra o Flamengo, mostra uma liga muito mais fraca do que uma LDU muito mais fraca nos últimos anos, por mais que o asterisco da altitude a gente precise sempre colocar. A gente viu no jogo contra o Flamengo, por exemplo, o Flamengo no primeiro tempo pôde fazer 2 gols claríssimos, mas no segundo tempo cansou, né? E aí acabou rolando o empate. Agora, é muito curioso, porque a gente pode aqui claramente analisar, um lado do chaveamento, o lado que tem Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Nacional, River Plate, é um lado muito mais complicado do que o outro, que você vai ter o Racing, o Flamengo e o Internacional, talvez como os times de melhor desempenho por agora, por mais que o próprio caminho do Fortaleza, a gente não sabe como é que o Fortaleza vai aparecer nesses próximos 2 meses e meio diante dessa situação tão complicada que está vivendo, também é um caminho acessível. Óbvio, vai enfrentar o Racing, a quem perdeu os 2 jogos na primeira, enfrentaria, né, se o Racing passar do Peñarol, a quem perdeu, mas dá jogo, tem possibilidade. Só que esse cenário de agora é um cenário muito do si, né? A gente está partindo sempre de grandes achismos. Para ficar no Botafogo, o Botafogo provavelmente vai ter que buscar peças para trazer alguém que substitui, e não vai substituir a altura, muito provavelmente, do Igor Jesus. Não vai. E ainda vai ter, né, o Cuiabano, ainda tem o Jair saindo. Você pega o Racing, o meio de campo do Racing, o Nardoni, que inclusive teve proposta do Santos no começo do ano, muito provavelmente também vai receber a proposta agora, nesse interim dos campeonatos argentinos. Aí você tem o Inestrosa do Atlético Nacional, um jogador interessantíssimo, que fez base no Palmeiras e é um desses velocistas do Atlético Nacional fundamentais nas 3 vitórias do Atlético Nacional e Medellín. Ele pode sair. Os clubes colombianos só pensam em vender. Pois é. Pensam em vender. Então, perdendo ele, você perde grande quantidade da tua força ofensiva. Então... E aí, Tim, você vê os 3 times brasileiros que estão nessa fase e que não disputarão a Copa do Mundo de Clubes, Fortaleza, São Paulo e Internacional, estão dando graças a Deus por isso, né? Por esse, não só pela questão da folga e também da capacidade de treino, mas para mudar o astral dos times, né? O São Paulo vai poder recuperar Lucas, vai poder recuperar Oscar, vai poder recuperar outros jogadores. O Fortaleza vai precisar se reentender nesse momento
de tão baixa, né? Como é que o Fortaleza ficou um time tão vulnerável? Como é que o Fortaleza se transformou num time tão pressão baixa, um time tão acessível? A gente viu o que aconteceu na partida contra o Flamengo, óbvio, o Flamengo é de excelência, como está jogando no Campeonato Brasileiro, mas que jogou de uma maneira muito fácil contra o Fortaleza, também por incompetência do Fortaleza. O sentimento que todo mundo está tendo com o Fortaleza é um sentimento estranho, está esquisito. A gente não está acostumado a ver o Fortaleza de Vojvoda assim. E o Internacional também carrega... Hora de falar sobre a chance de um zagueiro do São Paulo ir parar no Botafogo. Eu me refiro a Juan Tressoldi, que pertence ao Sassuolo, está emprestado ao São Paulo somente até o fim desse mês e o tricolor não tem conseguido avançar na tratativa de prorrogação do contrato de empréstimo junto ao clube italiano. A dificuldade tem a ver com o fato de o São Paulo não ter cumprido uma das cláusulas de empréstimo, obrigação de pagamento de 200 mil euros, que equivalem a pouco mais de R$1.200.000. Esse pagamento venceu no mês de março. São Paulo alegou problemas financeiros e não conseguiu a quitação. Para piorar, São Paulo também já descartou a compra do jogador. E diante desse cenário, um novo empréstimo para o São Paulo parece algo bastante complicado. É nesse contexto que apareceu o Botafogo disposto a comprar o jogador ou pelo menos tentar um novo empréstimo. As negociações entre Sassuolo e Botafogo ainda não foram esgotadas e o Botafogo está buscando um substituto para Jair, que deve se tornar reforço do Nottingham Forest. Tem até uma informação importante sobre o tema. Venho contando para vocês desde a semana passada sobre as tratativas do clube inglês, do magnata grego Evangelos Marinakis para a compra de Jair, Igor Jesus e Cuiabano. Informação que surgiu nessa terça-feira é de que os 3 negócios vão render ao Botafogo 34 milhões de euros. Seriam 20 milhões de euros com o Igor Jesus e outros 14 milhões de euros com o Jair e Cuiabano. Confesso que eu imaginava cifras maiores, especialmente porque o Jair foi comprado do Santos por 12 milhões de euros. Só para completar o noticiário do Botafogo, se Igor Jesus está de saída, Arthur Cabral pode ser seu substituto. Centroavante que já passou por Ceará, Palmeiras e atualmente pertence ao Benfica, a negociação que gira na casa dos 15 milhões de euros ou 100 milhões de reais. Vai mandando vídeos pra cá, porque eu quero a sua opinião a respeito dos confrontos, como é que ficou. Se é regalito de Deus, quem deu azar, o Botafogo. Botafogo deu azar. E pra mim o São Paulo passa e vai pegar o Botafogo. O Botafogo deu azar. Esqueça tudo. Não, Brelê, ano passado você falou a mesma coisa, Brelê. Palmeiras veio, left. São Paulo veio, left. Peñarol veio, 5 Newton Santos, left. Com 10 na final, por 100 minutos, left. Então, quer um título melhor que esse? Quer um carimbo testado e aprovado melhor do que esse? Eu concordo com você, o Botafogo deu azar, mas o Botafogo funciona bem no azar. Como é que é isso Não aí? é com vento a favor. Neymar dá um tapa na bola assim, vai. Santos e Botafogo. E aí, o que acontece? Um golpe. Só que tem uma coisa, Mas Agora mudou o nome. O Botafogo, atual campeão da Libertadores, cai no grupo do Universidade de Chile e... Estudiantes. Grupo pesadíssimo. E o que acontece? Passa. Se classifica. Ano passado, pegou o Palestra no Allianz Parque. Quem passou? Fala pra mim. Pegou o São Paulo no Morumbi. Quem passou? Botafogo. Peñarol, campeão do El Siglo. Fogão. Tomou 5 no Newton Santos, Peñarol. Final com 10. A volta jogadores foi apertada. expulsam. Foi. Aí complicou. A final com 10 jogadores com 1 minuto de jogo. Quem foi campeão? Botafogo. Fecha a conta, passa a régua. É assim que o Botafogo gosta. É isso aí. O botafoguense já tá acostumado. Agora fala pra ele, pro rapazinho aí, ó, que esse ano pode negociar Cuiabano, Jair, Igor Jesus. Fala pro bonito aí, que é cheio de gracinha. Como é que é isso daí? Isso aí tá esperando. Então, vai isso de novo. Vai de novo. esse contragolpe, Zé. Pera um pouquinho. Contragolpe. Ano passado os caras saíram depois que a taça já tava jogada. Agora não. E na Copa do Mundo de Clubes? O que tem? Atlético de Madrid, PSG, Lept. Seattle. Azar o deles. Azar o deles. Paris Saint-Germain campeão. Lá tá o Botafogo de futebol e regatas. Fala de novo, para de rir, Jailson. Peraí, repete isso. Isso era na época do Arthur Jorge. O Arthur Jorge que falava, eles que vão ter... Brilhante. Vai de novo. Olha esse corte, olha o corte. Assim. Atenção para o corte. Deixa eu pensar. 13 e 19. O Botafogo contra o Paris Saint-Germain. Como é que é? Quem é favorito? Azar de quem? Não, favorito PSG. Mas- Azar do PSG. Esse era o corte que eu queria, pra caber até o número de toques legal, assim, azar do PSG. Esse corte aí tá igual o Léo quando foi jogar com o Santos. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Falou. Grande Léo, papo.
fosse o Barcelona, é tudo isso. Cutuca, quem tá quieto, não... Vamos ver. Não se ganha nada com isso, viu, Zé? Não, mas eu me empolguei levemente. Na Copa do Mundo me empolguei. Eu até acho que o Botafogo não vai ser cachorro morto que nem a Inter de Milão na final. Também acho que não. Vai competir, mas é o PSG. É o PSG, é diferente. Time bom, time pesado. Vamos pra Libertadores. Mas a LDU, na altitude, em Quito... E na bastitude depois no Rio? Na bastitude, como diz o nosso amigo. Não, mas o Flamengo ganhou de 2-0, precisou jogar em outra rotação pra vencer, certo? Botafogo jogou ano passado. O Jorge foi, inclusive, perdeu por 1-0. Perdeu. E na Sul-Americana tinha jogado também. 4 atacantes. As possíveis O saídas ganhou uma aí. Libertadores no Rio, rapaz. Foi, de Ricardo Balsa. Só isso. Não, mas o Ruth, o Botafogo deu sorte no sorteio? Você acha? É quem pegou o pior adversário? Pegou, Tira Flamengo e Inter. Pegou o líder do grupo o do Brenner Flamengo. aí meio tenso aí. Não, acho o Atlético Nacional melhor que a LDU. Você acha que o São Paulo O pegou o Atlético pior? Nacional eu acho um time melhor. Tirando o Flamengo e Inter. Como time, tô falando nesse momento, né? Tá. Agosto pode ser outra Tirando história. o Flamengo e Inter, São Paulo. o brasileiro que pegou o pior adversário... Pra mim, São você, Paulo. Eu acho que o Botafogo, mas tudo bem. Pelas circunstâncias de jogar lá. Altitude, jogar em Quito, é complicado. Tem esse lado. Eu acho que o Brenner tá lembrando. Deixa eu ajudar o Brenner aqui. Então, fala pra mim ano passado. Olha lá. Espera um pouquinho. Ano passado, Palmeiras tricampeão e Botafogo. Quem avançou? Fala só quem avançou. Tá. São Paulo tricampeão e Botafogo. Quem avançou? Botafogo, você já tá me cansando. Penharol pentacampeão e Botafogo. Quem avançou? Botafogo. Atlético com 11 e Botafogo com 10. Quem foi campeão? Botafogo. Pode ir pro próximo assunto. Não, mas agora... Mas agora você acha que você tem Não, mas razão? sempre assim. Não é. Criou uma casca. Não, mas... Né? Então, o Quem que era o técnico acontece? ano passado? Arthur Jorge. Deixa eu Quem perguntar. era o 10, o organizador do time? Almada. Cadê? Espera um pouquinho. Quem era o craque, o time? Peraí. Ó, O cara Zé, do drible. Zé quer te perguntar uma coisa. Não, né? eu ia perguntar. O Botafogo mudou. Mas tem condição, pra mim, tem condição de passar, mas vai Ó o ser, GC. vai ser Olha, o pesado. Botafogo- Aqui não. Esse GC aí vai dar Botafogo, fora. e Botafogo pode Você perder. Você que falou! E Botafogo pode perder 3 jogadores, hein? Aí que me arrebentou. Eu não tava esperando isso. Cuiabano, né? Jair. Cuiabá, parte aí Jair. Perder aí é Essa outra. parte que me Porque quebrou. o ano passado perdeu, mas já tinha ganho, né? Agora não. Agora é no meio do processo. Ah, mas o cofre fica turbinado também. Resta ver o que o John Textor vai fazer com essa grana. Mas Se ele vai investir no Botafogo ajudar o ou Lyon, vai ajudar o Leão? vai ajudar o Lyon, que tá em situação financeira complicada, ou Textor vai não tá muito reforçar o ágil time? esse ano, não. É, e esse ano, Tá bem, ou ele então. vai ter que fazer uma bela janela de contratações, porque se perder essa galera, Zé, aí é outro Botafogo. Ó, tem muita gente participando aqui no chat. Eu vou pegar. Imagino. Eu vou pegar só. Azar do Botafogo. Vou pegar Não, isso aí só. complicou. Ô, Pratos, eu vou pegar só uma mensagem aqui que eu Olha o que você pensei. plantou ali, ó. Olha aqui, Aí, ó. aí. Estou assistindo o F-Show. Não, aí sabe o que eu... Calma, escuta aqui. Estou assistindo o F-Show. Que programa espetacular. Rafael Pratos, vamos aguardar para ver quem tem razão. A mensagem de Luiz Henrique Martínez Garcia. Conhece? Ah, conheço, campeão. É o Da Europa, técnico do sábado. Paris Saint-Germain. Não, e aí, prof, esses cortes aí, professor Celso Zelt, meu querido professor Celso Zelt, esses cortes que proporcionam os seguintes comentários. Se esse cidadão é comentarista, eu sou um astronauta. Porque ele fica lendo isso. Aliás, daí, a NASA verdade. tá- Ainda ganha pra falar isso. É, ainda ganha pra fazer. É, são sempre os Fica mesmos. lendo isso aí, Brilê. É contra o Brilê. Fala Bem que minha mãe falou assim, para de estudar que você vai ser comentarista. Sempre os mesmos. Sempre a mesma coisa. É Ctrl-C e Ctrl-V. É, isso Vamos aí. relembrar os confrontos. E olha, a NASA tá lotada mesmo, porque se a gente é comentarista, ele trabalha. vida. Grande abraço pra NASA. Como é que aqui do Brasil é aquela A do... NASA é minha prima, Não, Nazaré. São Um José dos beijo pra Campos. NASA. Vamos lá. Manda um beijo pra Atlético- NASA, minha prima. Como é que é, Minha professor? prima Nazaré, Maria Nazaré Você Alves chama dos ela de Santos, NASA? a NASA. Grande Manda um NASA. beijo pra NASA. Ela Passa um beijo pra você. Ô, Jailson Gomes. Atlético Nacional em São Paulo, Botafogo e LDU de Quito, Libertad e River Plate. Temos também Universitário e Palmeiras. Do outro lado, Fortaleza e Vélez, Penharol e Racing, Cerro Porteño, Estudiantes La Plata, Flamengo e Internacional. Então, concluímos que quem se deu bem, para todo mundo aqui foi o Palmeiras, já na discussão, mas quem se deu mal, nós estamos discutindo agora. Se é Botafogo ou São Paulo, tirando Flamengo e Inter. o Palmeiras- E esse é o confronto especial, O Palmeiras se diferente. deu bem de saída. O caminho do Palmeiras não é bom. Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar para vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina.
trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN? E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, Sentiu 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara, com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link pra vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. Victando muito bem, os confrontos da Copa do Brasil. O sorteio aconteceu ontem. A gente passou ontem aqui os confrontos da Libertadores e também da Sul-Americana. Sul-Americana que é aqui do nosso SBT. A casa da Sul-Americana é o SBT. E a gente hoje vai passar os confrontos da Copa do Brasil. O sorteio também aconteceu ontem. O São Paulo vai pegar o Atlético Paranaense. Vamos nos cariocas. O Vasco vai pegar o CSA, não é isso? Sim. O Botafogo vai pegar o Red Bull. O Flamengo vai pegar o Atlético Mineiro. E o Fluminense vai pegar o Internacional. Quem pegou o mais fácil, Venê? O CSA, né? Se deu bem! Você fica falando que na sua vez... Não, eu falei que o CSA pegou o rival mais fácil. Venê! Ai, eu não tinha entendido! Ó, deixa a gente quietinho. Eu não tinha entendido. O mais fácil, na minha opinião, pra te responder de todos aí, acho que o Bahia. Acho que o Bahia pegou o adversário mais fácil. E eu acho que o Palmeiras acabou pegando um adversário extremamente difícil. Por ser um clássico o Corinthians regional. vive um momento horrível dentro e fora de campo. Mas é um clássico, não tem jeito. Inclusive o Corinthians venceu o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Muito bem. E esse confronto aqui na Copa do Brasil dá um quente bom também, né? Quando for no Maracanã vai virar o quê, Pedro? Não tem muito equilíbrio nisso aí não, né? Por quê, Pedro? Porque o Flamengo costuma bater no Atlético Mineiro, a verdade é essa. Mas pode ter um equilíbrio. O Flamengo pode poupar jogadores. Tem isso assim, porque não é a prioridade do Flamengo nesse sentido. Mas, obviamente, quem pegou o adversário mais fácil foi o Vasco. O Vasco pegou o CSA dos de Alagoas, dos cariocas, claro. Eu acho que o destino sorriu pro Vasco, tem que ver se o Vasco vai sorrir pro destino, porque é meio complicado, assim. Tá vendo, Oliver? E, cara, tem que lembrar que o CSA eliminou o Grêmio, um Grêmio totalmente desfacelado, foi 3-2 no primeiro jogo, 0-0 no segundo jogo, teve polêmica de arbitragem também, mas o Vasco ainda vai decidir esse jogo em casa. Então, assim, com todo o respeito, não tem por que o Vasco não ter a obrigação de passar nesse confronto. O resto, eu acredito que ninguém tem obrigação de nada. Nem o Fluminense de passar do Internacional, nem o Botafogo de passar do Red Bull Bragantino. A gente falou, quem tá melhor hoje? O Corinthians ou o Red Bull Bragantino? O Red Bull. Não tenha dúvida. O mais difícil de enfrentar hoje é o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino é mais difícil do que o Galo, do que o Inter. Talvez esteja na mesma prateleira. Mas o Botafogo também pegou uma pedreira, cara. Pegou. Eu também acho isso. Você falou o quê? Que quem pegou o confronto mais fácil foi o CSA? Que você falou eu falei na brincadeira, pelo amor de Deus. Mas você sabe que tem a presidente do CSA? Sim. Tem um vídeo dela. Ela comemorou, né? Ela comemorou. Mas eu entendi o lado dela, Vamos ver o vídeo e eu quero a opinião de vocês. Eu não achei como deboche, não. É a presidente do CSA comemorando que pegou o Vasco. Cadê? Confronto 6 formado com C. Aqui, essa loura aqui de costas. Ó, agora, confronto... Vasco da Gama, ela virou confronto 6 formado com CSA e Vasco da Gama. Mas eu acho, Pedrosa, que ela comemora no sentido de pegar o Vasco.
a bilheteria fica boa de vender o jogo. Em Alagoas tem muito vascaíno. Exatamente. Ela vai pensar mesmo na parte financeira. Porque, com todo respeito, muitos do que ela ia pegar aqui serão confrontos com tradicionais, né? Com times grandiosos. Então, o olhar dos times de menor investimento neste momento da Copa do Brasil é muito financeiro, perfeito? Sim. Então, acho que ela gira naquele momento assim, ela vira, cara, que bom. Pô, vou botar uma bilheteria, vai ser alta quando eu jogar em casa, vai vender todos os ingressos, vai ter um apelo grande de midiático no confronto. Ou você acha que ela comemorou porque pegou o Vasco? Eu vou acreditar que seja a primeira opção, porque comemorar que pegou o Vasco, cara, eu acho que ela tem que olhar um pouco a campanha do ano passado. O Vasco, mesmo com um time pior, conseguiu chegar na semifinal da Copa do Brasil. Em São Januário é sempre muito complicado e o Vasco tem se mostrado forte nessa competição, principalmente quando joga em casa. Então, assim, eu vou muito mais pelo lado disso aí, que é, em Alagoas tem muito vascaíno, assim como qualquer lugar do Brasil. Então ela tem a certeza de que vai ter casa cheia no estádio dela, tanto da torcida do CSA, porque a gente falasse do CSA e do CRB, são dois times tradicionais, que não vivem grandes momentos, mas são dois times muito tradicionais lá de Alagoas. O CSA hoje está na Série C, está em 10º colocado da Série C. Então, assim, cara, não dá para cravar que o Vasco vai passar, vai deixar de passar, mas eu não teria comemorado pelo sentido esportivo. Eu acho que o Vasco é muito mais forte do que o CSA e tem condições de passar tranquilamente. Muito bem! De olho no Mundial, meu fogão tá testando o inglês dos jogadores. Aliás, tá um barato. Um beijo para todo mundo da Botafogo TV que tá fazendo esse conteúdo. E na volta tem o quê? Não tem drone, não. Não vai falar! Inclusive, 3 jogadores do Botafogo tem que fazer aquele curso que você aprende mais rápido. Eu fiz esse antes de ir pro Canadá. Como é o nome desse curso? Eu tô Esqueci tentando. também. Intensivo, né? Intensivão de inglês, porque vai aprender. Eu tô tem que ser lenta rápido. hoje, por favor. É intensivo. Tenham paciência comigo, tá bom? Faz o... Não vai falar. Não tem drone que ele não vai falar. Ô, Alex, fecha o microfone do Venê que ele não vai falar. Work Experience, faz esse. Faltando tão pouco para o Mundial de Clubes, o elenco do Botafogo já está entrando no clima da super competição. A Botafogo TV fez uma brincadeira com alguns atletas do Alvinegro para saber se já estão com o inglês na ponta da língua. Palavra mais. Às vezes, talvez. Não é nada, mentira. Vitinho tá falando que aqui... Talvez, maybe. Maybe. Mas nem todos estavam tirando nota 10. Cuiabano que o diga. E aí? Alguma coisa dope, né? Teve até dinâmica para saber um pouco da cultura dos Estados Unidos, mas pelo que parece, não estão sabendo tanto assim. Mano, eu vou acertar. A Disney. Olha ele! A praia de Los Angeles, né? Não, que isso? Praia, vamos aqui, rapaz. Foi. Joe, já bati. Não. Times Square, Disney e... Estado da Liberdade? Eu ia falar, mas por que não valeu? Não. E será que até lá John Textor vai ajudar esse elenco a estar 100% preparado para viver a experiência nos Estados Unidos? Donuts! Pizza! Pizza não! A pizza é Itália! Calma aí! Hot dog! Vai! Muito bom! Um beijo, pessoal da Botafogo TV. Amandinha, apresentadora brilhante da Botafogo TV. Estaremos juntos lá no Mundial de Clubes. Venê Casagrande, fala, Vini. Good job, Botafogo TV. Good job. Parabéns pelo trabalho de vocês. Pois é, tem pacotão saindo do Botafogo. Tem, Venê. Quem é? Quem são? Vamos lá, lembra que na semana passada a gente comentou do Igor Jesus? E que de fato a informação procedia? Inclusive, os empresários do Igor Jesus estão nesse momento avaliando, receberam já o contrato do Nottingham Forest. O negócio está muito bem encaminhado, ele já aceitou a proposta. Depois do Mundial, de fato, ele deve vestir a camisa do Nottingham Forest, contrato de 5 anos. Só que ele não deve ir sozinho, ele vai com outros 2 companheiros atualmente no Botafogo. São esses aqui da tela, Venê? Exatamente. E o pacotão... É o Jair e o Cuiabano, né? Ou seja, Igor Jesus, Jair e Cuiabano, o pacotão vai custar para o Nottingham Forest 34 milhões de euros.
Então, o time inglês está investindo esse valor, 34 milhões de euros, para levar esses 3 jogadores. Fernandinho, se você me perguntar assim, beleza, esses 34 milhões de euros, quanto que vale para o Igor Jesus, para o Jair e para o Cuiabano? Eu não tenho essa informação, porque eu fiz essa pergunta para a pessoa que está representando o Nottingham Forest nas negociações, e essa pessoa falou, não tem nada precificado por cada jogador, é um pacote. O Nottingham Forest veio e fez uma proposta nesse valor de 34 milhões de euros para levar os 3 jogadores. O Botafogo já aceitou. E aí, o que falta para o negócio ser concretizado? Os empresários dos jogadores aceitarem todas as propostas feitas. A do Igor Jesus já aceitou. Falta agora do Cuiabano e do Jair. Só que um dos empresários do Jair, que é o Juliano Bertolucci, é quem está envolvido na negociação representando o Nottingham Forest. Então, a tendência é que o Jair também aceite. E agora falta o Cuiabano. Então, o Botafogo está muito próximo de vender, resumindo toda essa ópera toda, está muito próximo de vender 3 jogadores por 34 milhões. 34 milhões. Eu dei até uma olhada aqui, minha cabeça eu não sei se estava queimada. Este rapaz aqui, tirou! Que eu vou falar coisa séria agora. Pedrosa, esse rapaz aqui, que é o Jair, que está há pouco tempo no Botafogo, chegou no início da temporada. Foi uma negociação quente, arrastada e delicada, porque envolveu um grande ídolo, que era o Tiquinho Soares. O Botafogo deu o Tiquinho Soares e pagou mais 14 milhões de euros por ele. Então imagina que o Tiquinho tinha um valor, né, de mercado, entregou esse jogador e mais 14 milhões de euros. Só um detalhe sobre a chegada do Jair. Por contrato, o Jair é obrigado a ir para o Lyon depois de um determinado momento, depois de 18 meses de Botafogo. Ah, tá. Então, ou seja, ele não ia ficar para sempre no Botafogo. Ele daqui a 18 meses ele já ia embora mesmo. Mas aí 18 meses ainda é tempo, né? Não, sim, mas é só um detalhe. Aí a gente tem esses 3 jogadores valendo 34 milhões, ou seja, se a gente botar que não vai levar nada no Jair, porque já investiu esse dinheiro, e esquecer que o Tiquinho Soares foi, a gente tá falando de 20 milhões a mais por esses 2 jogadores. Você acha pouco? Você acha justo? Pouco. Pouco? Pro Jair, sim, principalmente. E pro Igor? 23 anos? Mais pouco ainda, digamos assim. Porque o Igor, eu entendo a saída, eu entendo que ele é um jogador que tá vivendo o melhor momento da vida dele. Foi assim no ano passado na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Chegou à Seleção Brasileira, fez gol. E a Europa é assim, ela vai olhar para um cara como esse, que sabe jogar sem a bola, sabe jogar com a bola, tem faro de gol, é jovem, entende futebol moderno, vai precisar dele. Tanto que o Nottingham Forest tentou pegar o Pedro no ano passado. Sim. É um jogador que não atende os requisitos que o Igor Jesus atende. Consegue entender? Eu não estou comparando o nível de jogador. Sim. Eu acho que o Pedro com a bola no pé, por exemplo, é melhor do que o Igor Jesus. O Pedro é um cara mais testado no futebol brasileiro do que o Igor Jesus. Mas pro que a Europa pede, não é à toa que o Cuiabano está indo. É um jogador tático, é um jogador que se entrega, que entende tudo que precisa ser feito taticamente. Tanto é que ele se adapta muito bem com o Arthur Jorge e muito bem também com o Renato E tem uma Paiva. palavra que entrega para os 3, principalmente para o Cuiabano e o Igor. A intensidade. É intensidade. São 2 jogadores muito intensos. Eu falei aqui em outro programa, no mês passado, é impressionante a intensidade que o Cuiabano está jogando. Sim. Ele não disputa, ele não perde uma disputa, ele não desiste de uma jogada, ele corre o campo inteiro. Então, esses caras, eles estão prontos para a Europa. Não quer dizer que eles vão dar certo lá. Então, tô falando que eles estão prontos. Então, assim, o valor é baixo, Fernanda. Mas, infelizmente, isso faz parte do clube que é o do John Textor. O John Textor, ele tem outros negócios, outras, digamos assim, engenharias financeiras que ele precisa fazer. E essa é uma delas. Se ele vai trazer outros jogadores ou não do calibre desses jogadores, eu não sei. Aí quem tem que cobrar é a torcida do Botafogo. Porque não pode sair o Igor Jesus e o Botafogo ficar com o Juan Cruz. Não pode sair o Igor Jesus e o Botafogo não vai ao mercado para contratar ninguém. Então, assim, o Cuiabano e o Jair são peças mais fáceis de você resolver do que o Igor Jesus, sem dúvida alguma. Além dessas virtudes técnicas que todo mundo já conhece desses 3 atletas, ainda tem uma outra virtude. São 3 jogadores extremamente jovens. Pouca gente deve saber, mas o Cuiabano tem 22 anos. É muito jovem. Ou seja, o Igor também. Tá maturando aí. Porque o Igor todo mundo já sabia que era jovem, mas o Cuiabano muita gente imaginava que fosse um jogador mais experiente. Pelo contrário. E o Jair a gente sabe que é uma promessa. Eu tô na linha do Pedrosa também, cara. Eu acho que depende muito de quem o Botafogo vai conseguir trazer para repor aí. Porque não dá para você vender seu principal centroavante e ter à disposição o Juan Cruz, que hoje
a gente sabe que não consegue render tal como rende o Igor Jesus. Agora, o Cuiabano é um case de sucesso, porque ele sai do Grêmio meio que chutado, assim, no sentido de não estamos contando com esse jogador, o Botafogo vai lá, busca o jogador, valoriza o jogador e ele está sendo vendido por um valor alto. O outro, o Jair, o Botafogo comprou para vender. Tá muito claro isso. E o Igor Jesus também. O Botafogo pega o Igor Jesus como? De graça, não é? Naquele momento ali de pré-contrato. E tá vendendo ele. Então, assim, é pouco pro que esses jogadores valem? É pouco. Mas no contexto que o Botafogo pegou esses jogadores, o Botafogo vai estar, se esse dinheiro for reinvestido no Botafogo, ganhando grana. Agora, dos três... Ai, vocês têm mais não coisa, sei se hein? vocês vão concordar comigo. Dos três, quem deveria menos pensar é o próprio Cuiabano. É aceitar a proposta na hora. O Igor Jesus, eu entendi no primeiro momento repensar, de repente tem algo melhor para a Europa, sabe? Um futebol melhor, um time melhor, com mais visibilidade. Agora, o Cuiabano é pegar a proposta e aceitar na hora. Eu acho que o Igor Jesus é o que deveria pensar melhor pensando em seleção brasileira. Eu não sei se ele vai conseguir jogar imediatamente lá no Nottingham Forest. Acabaram? Por favor, tá? Ô, Big Thunder, acho que você tem na sua agenda aí ligar pra minha terapeuta? Pode? Tá fecho os olhos pode telefonar pra ela. Hoje ele não é titular, ele está titular. Quem é que não aceitou ainda, Vini? Olha, eu não tenho Falou essa Cuiabano? informação de que quem não aceitou ainda. Eu não sei se ele não aceitou, mas ainda não tive o ok dos empresários dizendo que ele deu ok. Quem? O Cuiabano. Então, aquele helicóptero de pétalas de flores que ia mandar no Igor, manda lá na casa do Cuiabano, por favor, pessoal da produção. Mas o que a gente pode fazer? Telefonar pra eles, Fernanda achar ao vivo. Sai fora. Aí eu tô chateada. Vão tirar Sabe 3 por quê? jogadores aí do Botafogo. Eles são os 3 jogadores. Põe na tela eles aqui. Essa aí, é a minha opinião. depois a culpa vai ser do Paiva. Eles 3 aqui, mais o John, mais o Gregory, pra mim... Marlon Freitas, pô. Marlon Savarino. Temporada, 25. Temporada. Eles 5, o Jair ainda oscila porque é jovem natural, defensivo, é assim mesmo. Mas este rapaz aqui e este rapaz aqui, eles têm a temporada de 2025 na mão do Botafogo. Assim, eles são os personagens em momentos que o Botafogo patinou, derrapou na pista, quase não passou na Libertadores, tudo isso. Ele tem gol importante de classificação, ele tem gol extremamente importante, gols de classificação, fora o desempenho. Aqueles jogos assim que você olha e fala, meu Deus, ninguém tá performando. Ele joga bem, Igor joga bem, Gregory também tem passado de forma irretocável e o John também. Então, assim, são 2 caras, eu acho que a metade porque todo ano, toda temporada, em algum momento, você vê que tem alguns personagens que são os personagens. O Savarino sempre vai ser o Savarino. Mas se a gente olhar a temporada do Savarino, ele ficou fora um tempo. Às vezes é um jogo mais regular, um jogo não é tão Savarino assim. O Jair também às vezes tem o seu repente, mas o Cuiabano e o Igor Jesus, eu não tenho o que falar deles, Veni, na temporada de 25. Eles são jogadores hoje extremamente necessários pro Botafogo. Então por isso que eu tô brincando de filmar e de estar triste, porque eu tô triste mesmo. De fato, como torcedora do Botafogo, perder esses 2 caras, pra mim, vai ser muito doloroso esportivamente, Benito. Não, eu não tenho dúvida disso. Agora, pensando no futuro, não tem muito o que fazer. O negócio acontecendo. Sim. O que vai acontecer? Eu acho que quem vai fazer mais falta, pra mim, é o Igor Jesus. Sem dúvida. Pela qualidade dele e se a gente olhar o elenco do Botafogo, hoje não tem ninguém pra substituí-lo à altura. No caso do Cuiabano, que tá jogando muita bola, que eu acho que atualmente é o melhor jogador do Botafogo, questão de intensidade, todos os sentidos, a gente, por exemplo, pode olhar para o elenco e ter alguém para fazer a ponta esquerda, que é a função que ele está fazendo. No caso do Jair, repito, ele não é titular, ele está titular por conta das ausências, por conta de lesão. Então eu acho que assim, o que vai fazer mais falta é o Igor Jesus. E o que vai dar mais trabalho para o John Textor para ele conseguir encontrar alguém no mercado para substituir a altura. Porque ter um centroavante com as qualidades dele, com as características dele, com as virtudes dele, é muito difícil de você encontrar. E se você encontrar, esse jogador vai ser extremamente caro para o John Textor. Então, é uma pena, mas faz parte. Faz parte. Não tem jeito. Faz parte do game do futebol.
E esse rapaz aqui, ô Pedrosa, se a gente for olhar, analisar bem o Igor, a história dele, a trajetória aqui, que não tá, parece que ele tá há 100 anos no Botafogo, né? Ele é um garoto com 23 anos, tem o Igor, né? Ele chega no ano passado com essa característica do 9 super, extremamente intenso e moderno, que era exatamente o que o Arthur Jorge queria, né? Pro jeito que o Arthur jogava. E ele chega e acaba, com o tempo, desbancando um dos maiores personagens do Botafogo na temporada, nos últimos tempos, que era o Tiquinho Soares. Sim. Então, ele chega com muita educação, porque ele é um menino extremamente educado, com muita paciência, porque ele é um menino extremamente paciente, e com o seu futebol encantador. Mas se a gente for olhar hoje o futebol do Igor, o futebol do ano passado, do início, quando ele chega, ele é como um fruto no pé da árvore que já amadureceu. Dá um orgulho danado ver o Igor hoje sendo o dono do jogo, sendo o grande personagem, sendo o nome do jogo. O Igor, no ano passado, ele fez parte de conquistas importantes, sendo o protagonista, mas era um quarteto, era um time coletivo, era um time do Arthur Jorge, eram várias coisas. Hoje, 25, é o time, para mim, é o Igor Jesus. Ele é o grande ponto de luz do time do Botafogo, isso esportivamente, até no jeito do Igor, assim. Eu brinco que ele é o labrador alvinegro. Eu não conheço um torcedor do Botafogo que não goste do Igor Jesus. Esportivamente falando, porque ele é um cara completo, e também como personagem, Igor, que ele é um cara, tem um Kamehameha, ele tá sempre sorrindo, sempre atendendo a imprensa com muito carinho, os funcionários eu nem falo, assim, ele é um cara extremamente querido. Então, assim, o dia que eles chamam sair, eu vou meter o atestado. Eu não venho trabalhar, eu não consigo trabalhar, não quero saber, Pedrosa. Não, nem conte comigo. O Rafael esteve aqui com a gente no último sábado e a gente perguntou, né, quem são os jogadores que você jogou, que se incorporam na final e tal. Eu até me surpreendi, porque a carreira do Rafael é enorme. E ele cita o Igor Jesus, que é um cara que chama a responsabilidade, que não sente jogo grande, que, pelo contrário, ele cresce em jogo grande. E a gente pôde ver isso tanto na temporada passada quanto nessa temporada. É um baita de um jogador, Cadê? Põe aí na tela a nova camisa do Botafogo, é isso? Olha aí a nova camisa do Botafogo. Foi agora que eles... Olha o Igor aí, o Túlio. Que bonita a camisa, os números... olha, eu vou te falar. O André, o Santi, parece inspirado, Sérgio Manuel, parece inspirado em 95. Exatamente. Donizete, nosso Alain. Olha aí, grandes personagens de 95 e do novo elenco, né, de 25. Muito linda. Fazendo peixe. Porque o Botafogo foi campeão em cima do Santos em 95. Se eu fosse fazer essa propaganda, acho que o mais difícil seria ficar perto do Pitbull. Do Pitbull, Veneno? Ai, que legal. Você viu ali o Alan segurando a maior tranquilidade? Eu vi, porque a gente chama ele carinhosamente também de Pitbull, ele e o Gregor. Muito legal, coisa linda, gola. Viu a golinha, que coisa bonita? Muito bonita. Inspirado em 95, um beijo pra toda a equipe do Botafogo que desenha, a galera... o Glaucio, o Gabriel Assis, todo mundo que fez essa camisa linda, mais uma vez golaço. O Marcelo Azalinho tá lá? Marcelo também tá lá, O filho dele querido. assiste o nosso programa. É mesmo? É fã do nosso programa. Marcelo, querido, todas essas artes que você vê no Botafogo em camisa, camisas também desenha, o Marcelo é um dos grandes caras da cabeça pensante lá, dessa criatividade. Um beijo, parabéns pra todo mundo. É difícil, não é também... Já viu uma casa do Botafogo feia? Não. Com todo respeito. Não tem. Nunca vimos, não né, lembro. gente? Não Teve lembro. uma que foi aposentada, mas eu nem lembro muito porquê, assim. Sai fora. Ano passado eu já fiz uma nova e ganhei de você, 3-0. Começando por Juan Tressoldi, zagueiro que está emprestado ao São Paulo, que pertence ao Sassuolo da Itália, né? A informação, primeiramente, foi vinculada ao Bola VIP e depois o canal do Nicola confirmou e deu mais informações. O jogador foi emprestado ao São Paulo até o dia 30 de junho, né, pelo clube italiano Sassuolo, zagueiro de 25 anos, fez 15 jogos pelo São Paulo neste ano, também aí é o jogador da base do Grêmio. No caso, o clube paulista não arcou, né, não conseguiu pagar em tempo ali contratual, definido por contrato, uma cláusula de R$1.300.000 para ficar com o jogador, e aí o Botafogo decide entrar na briga para contar com o atleta, ou adquiri-lo, ou quem sabe tentar também inicialmente um empréstimo para futuramente comprar o jogador.
Botafogo que vai perder o Jair, né? Tem o Bastos indefinido com relação à sua contusão, se volta, quando volta. Então, um zagueiro, já que o Pantaleão chega, o Abner do Juventude não vem mais, esse rapaz pode ser uma opção de mercado para substituir essas baixas na zaga do Fogão. E agora sim, assinou, a gente pode comemorar, né? Porque no Fogão, até assinado, tudo pode acontecer. Abriu finalmente a janela e, com cutucada em rival, Botafogo anuncia Álvaro Montoro, contratado até 2029. No vídeo de apresentação oficial do Álvaro Montoro, tem ali o Textor falando em inglês com ele, dizendo que ele foi escolhido e tudo mais, que ele vai ser bem recebido e tudo mais, que tem características únicas para jogar no Fogão, é craque de bola, etc. E na hora, tá filmando a tela do celular do Álvaro Montoro, né, falando com o Textor na chamada, e de repente aparece aquele aviso na parte de cima do celular de que tem um número desconhecido ligando para ele. Ele vai lá e aperta em recusar. Uma cutucadinha ao Flamengo, que o Botafogo, com o marketing que tem, que é muito bom, não perderia essa chance de dar aquela provocada, né? Achei bem interessante. Para muitos passou batido, mas para quem tá bem atento ali, foi uma cutucada bem inteligente, bem sutil, sem citar nomes, sem dar espaço para quem não deve, mas cutucou. Tentaram o chapéu, não conseguiram, e agora fica a provocação. Só lembrando, Álvaro Montoro fez 18 anos em abril desse ano, foi adquirido junto ao Vélez Sarsfield por 9 milhões de dólares, 51 milhões de reais, e assinou o contrato até o final de 2029. Ele chega já para disputar esse Super Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Ele que é tido como o novo Thiago Almada, né? Pela similaridade técnica em estilo de jogo, características físicas e tal. Lembra muito o estilo de jogo, toques de qualidade, bola muito próxima ao pé, mudança de direção rápida. O jogador fez 19 partidas pelo Vélez Sarsfield, tem 3 gols, uma assistência, todos na Libertadores, e é o reserva da Libertadores que tem mais gols na competição, agora pelo Fogão. O jornalista italiano cravou que Arthur Cabral está a um passo de vestir a camisa do Fogão e ser nosso jogador até 2029. O jornalista especializado em mercado internacional, Nicolo Stira, disse aí em suas redes sociais que o Arthur Cabral, jogador atacante que passou por Ceará, por Palmeiras, hoje é atacante do Benfica, está a um passo de fechar contrato com o Botafogo até 2029. Não é a primeira vez que o Botafogo tenta o Arthur Cabral, na primeira janela já havia sondado o jogador, né? O negócio agora gira em torno de 15 milhões de euros, né? E o Botafogo estaria muito próximo, segundo o português aí, esse jornalista, ao jornal português A Bola, de trazer o jogador. O valor agrada o time português, que busca tentar amenizar o possível prejuízo ou buscar um valor próximo ao investido quando trouxe o Arthur Cabral da Fiorentina para Portugal por mais ou menos 20 milhões de euros em 2023. E o Botafogo estaria interessado na contratação do atacante Joaquim Correa da Inter de Milão, segundo o jornal italiano. Segundo esse jornalista italiano, que é o Matteo Moretto, né, na sua página do X, o ex-Twitter, né, ele disse que o Botafogo é interessado no jogador de 30 anos, atacante argentino, Joaquim Correa, né, jogador que já passou por seleção argentina, atualmente não tem tido muito espaço na Inter e tem contrato se encerrando no final de junho, o que faria o reforço vir de graça para o Fogão, né? O jogador tem nessa temporada 22 jogos, 2 gols e 3 assistências na Inter de Milão, que, como soubemos, como vimos aí, foi vice-campeã da Champions League, sendo trucidada pelo PSG. Jogador que é cria do Estudiantes, passou por Sampdoria, Sevilha, Lazio e hoje joga na Inter de Milão e também já passou pela seleção argentina. É um jogador que, se vier ele e também vier o Arthur Cabral, eu acho que o Botafogo aí sim estaria bem abastecido de jogadores para a posição, já que perderá Igor Jesus e tem um bando de caneleiro no lugar. Elir Manuel,
Juan Cruz, etc. Se vier Arthur Cabral e o Correa, o Botafogo aí sim passa a conversar com possibilidades reais de buscar um título na temporada. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Lembrando vocês, esse canal tomou 2 strikes já. O segundo foi agora dia 30 de maio. Se até o dia 22 de junho, que é quando vence o primeiro strike, levarmos outro, né, a gente perde o canal. E é por isso que você precisa se inscrever aqui embaixo no nosso canal Reserva. Então você vai ver vários links. Tem a Jet Sport, tem nosso Instagram, tem o canal React Torcedores, né, e tem o nosso canal Reserva Notícias do Fogão 2.0. Lá temos vídeos também, assim como temos aqui, de react, de informações sobre o Fogão. Vídeos um pouco mais curtos do que aqui. O pessoal reclamava muito de serem muito longos os vídeos daqui nesse canal. Então fizemos lá vídeos um pouco mais curtos, para quem gosta mais de vídeos mais dinâmicos. E se por acaso esse canal cair, lá será o canal oficial da gente. Se esse se mantiver vivo durante mais algum tempo, nós teremos vídeos longos aqui e vídeos curtos lá, tá bom? Pessoal, aqui em cima tem o Live Pix. Ali no cantinho tem o nosso e-mail de contato, que também é o nosso Pix, tá bom? Quiser mandar mensagem pra gente por lá, chamando a gente pra uma live, ou pra um evento, ou propondo uma parceria para fazer um jabá, um merchan aqui no canal, mande por lá, que a gente troca uma ideia assim que possível, tá? Temos 4 planos de membros, de 3, de 15, de 5 reais, tá? Lembrando que se você for membro do canal, você ganha um cupom extra na Jet Sport, que só os membros têm direito. Qualquer um pode usar o cupom Notícias do Fogão 10 para ter 10% de desconto. Você terá um desconto acima desse. Só se você virar membro. Lá na área de membros já está o cupom correndo. Quem é membro já tem acesso e está usando. Tá bom? Pessoal, fico por aqui. Lançou a camisa nova, então logo mais, nos próximos dias, quem sabe já tenha a camisa nova na Jet Sport. E aí, fica ligado para não perder a sua chance de ter um manto do Botafogo trajadão assim que possível. Fico por aqui, tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo e valeu!